Sabe, hoje a gente vai um pouco além daquela imagem tradicional do diabo para investigar uma ideia muito, mas muito mais profunda. O que é que a figura do mal realmente nos diz sobre a liberdade humana? Bora começar essa investigação. E a gente já começa com a pergunta central, né? Aquela que filósofos debatem há milênios. Afinal, o que é o mal? É uma força que vem de fora, uma entidade? Ou será que é algo bem mais complexo e íntimo da nossa própria existência? Essa citação antiga já joga uma ideia bem radical na mesa. Se uma única fonte cria tanto a luz quanto as trevas, então o mal não é um simples acidente. Pelo contrário, ele é parte integral do grande drama da existência, uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da realidade. Olha, uma visão bem comum é que o mal é simplesmente a ausência do bem, sabe? Tipo a escuridão, que é só a ausência da luz. Faz sentido. Mas tem outra perspectiva, e essa é bem mais provocadora, a de que o mal é um contraste necessário. Pensa bem, como ter consciência do que é bom sem a possibilidade do mal? Sem esse contraste, não tem como a gente discernir. E mais, sem a possibilidade de escolher, a moralidade nem existiria de verdade. E é exatamente essa ideia de escolha que nos leva para a nossa primeira grande alegoria, a história da árvore do conhecimento. Vamos dar uma olhada nela, mas não como um evento literal, e sim como um mito fundador sobre a consciência humana. Vamos quebrar essa alegoria em partes. Primeiro, o jardim. Ele representa um estado de inocência total, antes mesmo de existir moralidade. A árvore não é uma armadilha de jeito nenhum. Ela é a própria possibilidade da escolha. E o fruto? Bom, o fruto simboliza aquele momento exato em que a humanidade assume o peso da liberdade e, claro, a responsabilidade pelas suas ações. Dentro dessa lógica toda, a figura do diabo para de ser aquele monstro de chifres. Ele se torna uma personificação poderosa do risco que vem junto com a liberdade. É o símbolo da tentação, daquela ruptura com a inocência e de toda a ambiguidade que o conhecimento traz. E o que é realmente fascinante é que essa ideia do mal não foi sempre a mesma. O conceito do adversário evoluiu, e evoluiu muito ao longo do tempo. E essa mudança, olha, ela revela bastante sobre nós. Lá no pensamento hebreu antigo, a figura era mais como um acusador, um agente que estava ali para testar a fé humana. Foi só depois do contato com o zoroastrismo persa, lá no exílio babilônico, que a ideia de um adversário cósmico, sabe, uma força do mal em oposição direta ao bem, realmente ganhou corpo. Então, o ponto crucial é essa diferença. O acusador original não criava o mal do nada. Ele só confrontava, ele expunha o que já existia no coração humano. Já o adversário cósmico, que veio depois, é visto como uma fonte externa, o próprio autor da maldade. Parece uma mudança sutil, mas as consequências disso são enormes. E essa tensão toda sobre o conhecimento ser um tipo de presente perigoso, isso não é exclusivo de uma única tradição, não. A gente encontra ecos dessa mesma preocupação em várias outras culturas e mitologias pelo mundo afora. Quer ver um exemplo? O mito grego de Prometeu. Ele rouba o fogo dos deuses para dar para a humanidade. O fogo é incrível, permite a civilização, o calor, o progresso. Só que é o mesmo fogo que queima, que destrói, que alimenta a guerra. Um dom totalmente ambíguo, né? Exatamente como o conhecimento do bem e do mal. E a história de Pandora reforça isso ainda mais. Ela não inventa os males do mundo, ela os liberta ao romper um limite. Tudo por causa da curiosidade. Mais uma vez, a origem do sofrimento está ligada à condição humana. Aquele desejo de ir além, de saber o que é proibido. E tudo isso nos traz a ideia central desta nossa análise, onde a gente vai conectar todos esses pontos para chegar no coração da questão. O que é que tudo isso reflete sobre nós? Bom, aqui está o argumento principal. E se o diabo não for uma entidade externa, mas sim um espelho? Um espelho sombrio que reflete aquilo que a nossa própria liberdade pode se tornar quando a gente separa ela da sabedoria, da responsabilidade, da medida. E isso não é só uma teoria abstrata, uma viagem filosófica. As consequências são muito, muito reais. As escolhas humanas, quando estão desalinhadas, geram violência entre as pessoas, causam desequilíbrio na natureza e levam à nossa própria degradação física e mental. O mal nasce das escolhas que a gente cultiva aqui dentro. Isso nos permite até reinterpretar frases famosas. O salário do pecado é a morte pode ser lido não como uma punição que vem de cima, mas como uma lei profunda da existência. Toda desordem moral, toda corrupção, inevitavelmente gera consequências destrutivas. É pura causa e efeito. Então a gente chega na nossa alegoria final,
A figura do mal representa o abismo. Aquele abismo que se abre quando o ser humano deseja poder sem limite, conhecimento sem responsabilidade, liberdade sem verdade e prazer sem consequência nenhuma. E, para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Será que o verdadeiro inferno não é um lugar de fogo e enxofre, mas sim o estado que a gente cria aqui e agora, toda vez que o nosso desejo de poder se torna absoluto e sem limites? A resposta talvez esteja no espelho.